meus queridos alunos? Espero que todos estejam bem, saudáveis, tá? E em paz. Eu trouxe aqui hoje para vocês algumas explicações básicas sobre cálculos químicos envolvendo mol, massas atômicas e moleculares e constante de Avogadro. Então eu vou trabalhar com exemplos para que você possa compreender esses conceitos, tá certo? Então vamos lá, gente. Vou pegar aqui o sódio, tá? Um elemento lá, um metal alcalino, está na família 1 da tabela periódica, tá? Vou pegar então o sódio, vamos lá então escrever ele aqui, ó, tá? O sódio, símbolo químico Na, número atômico 11, massa 23. Muito bem. Esses dados eu pego onde? Eu pego lá na tabela periódica, ok? Lá cada quadradinho daquele da tabela tem um símbolo químico, o nome do elemento químico e massa e número atômico. Nós vamos aqui focar para a massa, tá? Vamos aqui nos ater à massa do elemento. Então, pessoal, eu posso dizer o seguinte, olha só. Sobre o sódio, eu posso informar a vocês que 1 mol de sódio, mol é uma grandeza matemática utilizada pela química para quantificar átomos, moléculas, elétrons, íons, prótons, quaisquer espécies da química, tá bom? Então vamos lá. 1 mol de sódio, eu posso afirmar que tem 23 gramas de massa, tá? A massa molar, a massa do mol, ela sempre está representada em grama, tá, gente? Unidade de massa, grama. E 23 gramas, será que é a massa de um átomo só de sódio? Não, gente. 23 gramas é a massa de um número constante, chamado número de Avogadro, que vale 6,02 vezes 10 elevado a 23, ok? Átomos de sódio. Ou seja, essa quantidade absurda de átomos de sódio, vamos colocar assim, 6 com 23 zeros à direita, esse número gigantesco, tá? Que dão 602 sextilhões de unidades, é que representa a quantidade de átomos de sódio. Então, essa massa que está na tabela periódica, que em mol é expressa por grama, é a massa correspondente a toda essa quantidade de átomos de sódio, tá? E aí, gente, só para vocês terem uma ideia, eu vou subir aí a nossa tela. Só para vocês terem uma ideia, esse número de Avogadro, ou constante de Avogadro, que vale, tá? Vou escrever aqui, ó. Essa constante, tá? De Avogadro, ok? Que vale 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades, tá? Que podem ser unidades de átomos, moléculas, prótons, elétrons, íons, não importa, tá certo? Aqui no caso eu estou contando átomos, né? É como se eu estivesse contando um átomo, 2 átomos, 3 átomos, 1 milhão de átomos, 1 bilhão de átomos, 1 trilhão de átomos, até chegar nessa quantidade toda de átomos aí, tá? Eu estou falando átomos porque eu estou analisando o sódio. O sódio é um elemento químico, eu estou então analisando o átomo de sódio, tá? Pessoal, olha só. Esse número aí, quanto ele vale realmente? Então vamos brincar aqui embaixo, ó. O que é 6,02 vezes 10 a 23? É o 6, tá certo? Aqui a parte inteira aqui, ó, o 6. Essa vírgula aqui, ela vai andar 23 casas para a direita. Então, olha só, eu vou andar aqui, tá certo? O 0 e o 2, então vão dar 602, ok? E agora eu já botei 2 casas, eu já andei 2, né? Então falta andar mais 21. Então são 23 casas que eu vou andar aqui, né? Esse 10 elevado a 23 significa dizer que esse 6,02 vai ser afetado de que maneira? Essa vírgula vai andar para a direita 23 algarismos, tá? 23 algarismos.
Então vamos lá, eu já andei ela para o 0 e 2, então faltam 21, né? Então você vai botar 21 zeros. Vamos ver o tamanho desse número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Olha o tamanho desse número. Vamos ver qual é o tamanho desse número? Esses 3 zeros é a casa da centena. Esses 3 zeros a casa do milhar, né, do mil. Esses 3 zeros aqui é a casa do milhão, a casa do bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão e aqui o 602 sextilhão. Então esse número todo representa 602 sextilhões de átomos, partículas, tá? Íons, elétrons, prótons, tá certo? Então, eu posso dizer para você que quando na química eu falar em 1 mol, quanto cabe dentro de 1 mol de partículas? 1 mol de partículas, não importa se essas partículas são átomos, elétrons, íons, prótons, nêutrons, 1 mol de partículas na química cabem quantas partículas? Sempre esses 602 sextilhões de partículas. É muita coisa, gente. Esse número, como é uma constante, tá? Você não vai trabalhar com esse número gigantesco aí, né? Então você representa ele numa notação científica em potência de 10, né? Então a representação dele fica 6,02 vezes 10 elevado a 23. Essa é a forma simplificada de representar 602 sextilhões. Então, para os nossos cálculos, a gente vai trabalhar com um número assim, em notação científica, em potência de 10, tá? Que ele fica bem resumidinho, bem compactado, tá certo? Então, para vocês entenderem melhor, vamos continuar em nosso raciocínio. Vamos subir nossa folha aqui, nosso quadrinho, né? E vamos continuar lá. Vou pegar agora o magnésio. O magnésio, tá? Tem número atômico 12 e número de massa 24. Eu vou trabalhar sempre com a massa, tá? Quando eu tiver em cálculos químicos, eu estou ligado na massa, tá? Eu não estou ligado no número atômico, que é o número que identifica o átomo, tá bom? Vamos lá então. Eu posso dizer a você que 1 mol de magnésio tem que massa? 24 gramas, sempre grama, tá, gente? E essa massa é a massa de quantos átomos de magnésio? 6,02 vezes 10 a 23 átomos de magnésio. Ok? Átomos de magnésio. Certo? Aí eu vou pegar agora aqui, vamos pegar aqui o oxigênio. O oxigênio, número atômico 8, massa 16. Essas massas estão na tabela periódica, tá? Cada elemento tem a sua massa lá. Bom, então eu posso dizer que em 1 mol de oxigênio, eu tenho 16 gramas de massa. E quantos átomos de oxigênio? 6,02 vezes 10 a 23, ok? Átomos, tá? Átomos de oxigênio. Tá, gente? Então, só separar aqui para não ficar confuso aqui. Pronto. Então, gente, essa quantidade de números, essa quantidade, perdão, de átomos, partículas, enfim, de um modo geral, ela é constante para 1 mol, tá? Então, sempre 1 mol
de qualquer partícula da química tem quantas partículas lá dentro? Quantas partículas cabem? 6,02 vezes 10 a 23, que corresponde a quantas partículas? 602 sextilhões de partículas, tá? E a massa está ligada diretamente à massa do átomo em grama que está indicada na tabela periódica, tá? Agora, essa massa estará em grama quando ela for uma massa molar, relativa a mol, tá certo? Sempre dessa forma que a gente vai pensar, ok? Então, vamos agora ver quando a gente tiver molécula. Bem, gente, quando a gente tiver molécula, a gente é obrigado a calcular a massa da molécula. Vou pegar aqui como exemplo. Agora vamos ver massas, tá? Massas, ok? Moleculares, tá? Moleculares. Vamos pegar a molécula da água, H2O, tá? Água, ok? Bem, gente, se você for à tabela periódica, você vai descobrir lá que o hidrogênio tem massa 1, está escrito lá, e o oxigênio tem massa 16, ok? Você põe um sinal de vezes em cima, vezes embaixo. Agora olha para a fórmula aqui. Olha a fórmula aqui. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 2. Então aqui, 2. Quantos oxigênios eu tenho aqui? Quando embaixo à direita não tem nenhum número, é 1. Então, 1 oxigênio. 2 vezes 1 dão 2. 16 vezes 1, 16. Soma esses resultados e aí você descobre qual é a massa da molécula. Ela será em grama por mol, tá certo? A resposta em mol fica em grama. Então, cada 1 mol de água tem quantos gramas de água? 18 gramas, tá? É assim que você faz os cálculos na molécula, tá bom? E não no átomo isolado. Átomo isolado já tem a massa dele lá e fica mais fácil, tá? Sempre essa massa que você acha aqui, em grama, é a massa correspondente a 1 mol. Então, por isso que é 18 gramas por mol, tá? Por isso que está escrito aqui assim. E adivinha quantas moléculas de água cabem em 18 gramas de água? 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, tá bom? Vamos pegar agora uma outra fórmula aqui. Vamos pegar aqui o ácido sulfúrico, por exemplo, H2SO4, tá? Ácido sulfúrico. Vamos calcular aí a massa molar dele. Vamos embora. O hidrogênio tem massa 1. Eu normalmente dou nas questões, tá, gente? Essas massas atômicas aí. O enxofre tem massa 32 e o oxigênio tem massa 16. Certo? Vezes, vezes, vezes. Eu tenho 2 hidrogênios aqui, ó. Então é 1 vezes 2. Eu tenho 1 enxofre. O enxofre é o S, 1. E tenho 4 oxigênios, certo? Então, 16 vezes 4. Vamos lá. 1 vezes 2, 2. 32 vezes 1, 32. 16 vezes 4, 64. Somando todos os resultados, 98 gramas por cada mol. Então, eu posso dizer, vamos lá, que 1 mol de ácido sulfúrico, tá, apresenta 98 gramas de massa, que corresponde a quantas moléculas de ácido sulfúrico? 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Ok? De ácido sulfúrico. Agora, pessoal, vamos lá. É claro que se você quiser fazer cálculos com isso, né, sabendo já a base, eu estou explicando a base, você pode. Por exemplo, se eu dobrar a quantidade de mol, eu dobro a massa e dobro a quantidade de moléculas. Se eu triplicar a quantidade de mol, eu triplico a massa e triplico a quantidade de moléculas. Se eu tiver meio mol, eu divido por 2 a massa e por 2 o número de moléculas, tá? Então, um exemplo aqui como esse que eu dei. Meio mol
Se eu tiver meio mol de ácido sulfúrico, qual é a massa que eu vou ter? Metade de 98, que é 49. Tá? E quanto eu vou ter de moléculas? Metade também. Aí você mantém o 10 a 23 e divide ou multiplica só o 6,02. Então vai ficar 3,01 vezes 10 a 23 moléculas. Tá? Então observe aqui que eu posso fazer as proporções do jeito que as questões mandarem eu fazer. Tá certo? Então eu posso, a partir de 1 mol, ter o dobro, o triplo, o quádruplo, 10 vezes, não importa, ou metade, tá? Então isso aí fica a critério das questões, ok? Meus queridos, espero poder ter ajudado vocês, tá certo? Uma excelente resolução de questões para vocês aí, tá? Que isso possa ajudar vocês a resolver questões de vestibular de um modo geral, tá bom? Foi um prazer imenso, beijo enorme e até a próxima aula.